Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, 28º do tempo comum, nos coloca, principalmente através da primeira leitura, diante das surpresas de Deus no estabelecimento do seu projeto salvífico para toda a humanidade. Surpresa revelada quando Deus escolhe um rei pagão, Ciro, para ser sinal de uma experiência messiânica. Ciro que não adorava ao Deus de Israel, Ciro que não servia aos preceitos da lei mosaica, será entronizado por Deus para conduzir um processo de retorno dos deportados para Jerusalém. É estranho para nós entendermos, e foi estranho para os deportados perceberem, quem nos salva? Ciro e os deuses da Pérsia ou o nosso Deus? Este relato da primeira leitura encontra-se no Deutero Isaías, um livro marcado por experiências poéticas, aonde algumas definições bíblicas receberão também uma inovação. É no Deutero Isaías que nasce a grande esperança que vem através da ação do servo de Deus, o servo sofredor. Ciro vence a Babilônia com armas de guerra. O servo obediente do Senhor vencerá o pecado e a morte com as armas do amor, da compaixão e da humildade. O poder de Ciro é poder humano, logo transitório. O poder do servo de Javé é o poder da misericórdia. Misericórdia esta que será sempre eterna. Por isso que Jesus, diante das dificuldades que vem encontrando e que nós estamos acompanhando nestes últimos domingos, através de parábolas, Jesus tenta traduzir a realização do reino de Deus. Jesus denuncia aqueles que rejeitam a participação neste reino, os convidados para o banquete, que desprezaram tal convite, os operários da vinha que mataram os enviados do proprietário autêntico. Jesus está enfrentando dificuldades para que a sua palavra seja acolhida como palavra de salvação, palavra que restabelece a aliança entre Deus e o seu povo. E hoje nós nos deparamos com este embate, que na verdade se trata de uma armadilha. Os seus adversários estão muito incomodados. As duas últimas parábolas do 26º domingo, 27º domingo, colocaram em embaraço a relação de Jesus com os seus interlocutores. E hoje eles querem expor Jesus a uma crise pública. Tendem a colocar Jesus contra o poder dominador do Império Romano. Por isso, o Evangelho apresenta a presença dos herodianos, partidários do domínio romano. Desta forma, eles perguntam, mas uma pergunta marcada por uma mistura, a aparência de verdade, mas o conteúdo de mentira. Começam tentando elogiar Jesus, começam tentando convencer o ego de Jesus a se dobrar aos caprichos do orgulho e do poder humanos. Eles afirmam que Jesus é bom, é verdadeiro e ensina o que é correto. Quanta hipocrisia! Dizer que Jesus fala o que é verdadeiro e ao mesmo tempo ter por única finalidade silenciá-lo, acusando de gerar revolta, rebelião, no estabelecimento da paz manipuladora, política, entre Israel, entre a Judeia dominada pelo Império Romano. Diante daquela interrogativa, é lícito ou não pagar tributo, Jesus nos situa como cristãos na nossa condição neste mundo. A justiça deve prevalecer. Em toda ação justa existe a manifestação do bem. E na manifestação do bem está a presença do Evangelho. O Evangelho que passa neste mundo, é anunciado neste mundo
como o grande cultivo de Deus, as sementes do reino, as sementes da verdade, que tem poder para nos colocar diante de atitudes justas perante a sociedade, perante aqueles que nos governam. Devemos cumprir com as nossas obrigações estatais, devemos cumprir com as nossas obrigações perante os nossos governantes, mas não podemos permitir que tais instituições governem a consciência de cada cristão, a consciência de cada pessoa. Não podemos permitir que as autoridades instituídas para governar a sociedade venham a ocupar lugar central, lugar essencial na vida dos cristãos. Jesus nos apresenta um modelo de questionamento. De fato, a quem nós pertencemos? Pertencemos a Deus ou pertencemos às articulações políticas e econômicas deste mundo? Aonde estamos depositando a nossa esperança? Aonde estamos depositando a razão da nossa felicidade, o sentido da nossa existência? Recordemos aquela expressão belíssima e libertadora das Sagradas Escrituras, que de modo sapiencial nos faz dizer: maldito o homem que confia em outro homem. Porém é bendito, é bem-aventurado aquele que coloca a sua confiança no Senhor. E é isto que Jesus quer ensinar para nós. Cumpramos as nossas obrigações terrenas, mas a nossa confiança, a salvação verdadeira, a paz que redime, o sofrimento redentor, encontramos e vivenciamos somente na sincera adoração a Deus, servindo em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Nos serviços que prestamos à sociedade na qual nos inserimos, deve prevalecer, em primeiro lugar, o nosso testemunho cristão. Conhecedores da verdade, conhecedores de Cristo, logo aptos para serem livres e libertadores de toda e qualquer situação humana manipulada, instrumentalizada por prepotências e arrogâncias humanas. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a cada dia a termos a coragem de nos questionarmos: a quem pertence a minha vida? A quem pertence a minha existência? A Deus, que tudo criou e que tudo mantém, ou aos homens que estão para usufruir, desgastar, manipular a beleza, o dom da criação divina? Desejo a todos um bom domingo.